Check the mic and make sure it sound right, boys. Bom, né, gente, agora eu vou mostrar aqui pra vocês como vocês vão fazer uso desse alimentador. Esse aqui é o alimentador que a gente tinha feito, né? E agora a gente vai aqui estar colocando comida para essas abelhas utilizando este alimentador. E aqui, né, ó, o furo na tampa, tem um vídeo mostrando, né, que esses furos tem que ser pequenos, de modo que não escorra, mas que permita as abelhas puxarem o alimento. Olha só, né, já tá chegando até a abelha. E agora a gente vai colocar aqui, vocês vão ver aí, se vocês quiserem também colecionarem esse tipo de alimentador. É bem mais barato, é muito eficiente. Então, vou colocar aqui. Eu gosto de colocar um pouco aqui, ó, de alimento, porque como ele não escorre, elas pode ser que demore um pouco a achar. Então, vou aqui colocar, né, e deixar aí elas se alimentarem. Bom, gente, agora eu vou aqui passar para vocês as medidas. Bom, o cano que eu utilizo é sempre o cano 40, tanto da curva como o cano onde a gente usa para fazer essa parte achatada. E aqui, gente, eu sempre dou preferência para usar o cano de esgoto, porque ele é mais fácil de moldar, de trabalhar com ele. Quando a gente faz essa parte aqui achatada, chanfrada, isso melhora muito o desempenho do alimentador. Primeiro porque ele forma aqui essa bolsa que faz com que acumule algum xarope que vaze demasiadamente, que elas não consigam coletar, principalmente no início, quando você vira a garrafa dentro do alimentador. Segundo, que elas só têm acesso ao alimento por dentro. O outro pode ser que fique brecha aqui na lateral da caixa e possa ser que favoreça a pilhagem. Já esse aqui não tem esse problema, né? Então, essa é uma alternativa muito boa. Lembrando que dependendo do pescoço da garrafa, você talvez tenha que colocar um pedacinho de cano aqui. Eu não utilizo porque eu sempre escolho garrafas com pescocinho curto. A caixa não tiver com melgueira em cima, você não tem muito espaço, então você não pode usar garrafas de 1 litro, por exemplo, a não ser que elas sejam achatadinhas como essa aqui. Em relação à garrafa, gente, muito importante, viu, quando vocês utilizam esse tipo de alimentador, vocês não escolham garrafa muito flácida e nem muito grande. Escolham uma garrafa rígida, porque se vocês escolherem garrafas muito mole, não importa o tamanho do furo, vai derramar xarope, vai extruir xarope, vai favorecer ataque de inimigos naturais como formiga, arapuá, e vocês podem até perder o enxame. Outra coisa muito importante que as pessoas erram muito no uso desse tipo de alimentador é do que diz respeito ao furo da tampa da garrafa. Muito importante, eu falo muito disso. O furo da tampa da garrafa, gente, não importa se vocês vão fazer muitos furos ou poucos furos. É importante sempre vocês utilizarem, ó, agulhas finas. Porque se vocês usarem agulhas muito grossas, esse furo vai ficar muito grande. E mesmo vocês escolhendo uma garrafa pequena, rígida, vai derramar muito xarope e vocês vão ter problema com esse tipo de alimentador. Então, usem sempre agulhas
para fazer esse furo, nunca prego, principalmente prego grosso, e façam vários furozinhos pequenos. E talvez você esteja se perguntando: ah, Marcelo, e se eu usar uma agulha maior, até mesmo essa aí, elas vão conseguir mesmo pegar esse xarope? Porque não tem por onde o xarope passar. Olha, faz aí uma analogia junto comigo. As estruturas de uma flor são maiores do que esse furo? Acredito que não, né? Pelo menos a maioria não é bem menor do que isso, e elas conseguem pegar. Então, pode ter certeza que se você usar uma agulha menor do que essa, elas ainda vão conseguir pegar. E é só fazer vários furos. E aí, um cuidado muito importante que, se vocês puderem fazer, vai fazer toda a diferença, é sempre diluir muito bem o xarope e, se possível, principalmente se vocês usarem agulhas menores, vocês coar esse material antes de colocar dentro das garrafas. Isso vai ajudar bastante, ok? É claro que existem outros tipos de alimentadores mais profissional. Isso aqui são ideias caseiras que a gente utiliza para baratear um pouco os custos de produção, principalmente no início, quem está iniciando. Eu utilizei muito esse tipo de alimentador e utilizo, mas para quem tem mais recursos, existem outros tipos de alimentadores, mas esses aqui, se você souber utilizar corretamente, escolher corretamente a garrafa, fazer o furo da forma correta, vocês não vão ter problema com ele. Inclusive, gente, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando por que é recomendado usar garrafas mais rígidas, por que esse furo é o suficiente, e eu mostro isso com uma práticazinha, com várias garrafas, vários tipos de furo, e que vocês vão entender rapidinho por que é importante, né, a gente levar isso em consideração. Então, gente, esse alimentador, ele é muito bom. Pode ter certeza que se vocês seguirem essas recomendações, vocês não vão ter nenhum problema, né? Acho que eu não falei aqui dessa medida no caso, né? Então vamos repassar aqui as medidas, né? Só para a gente ter certeza aqui dessas medidas. O cano foi o cano 40, ok? Aqui, gente, eu utilizei aproximadamente 10 centímetros de cano. É claro que vocês podem fazer uma leve variação desse tipo de alimentador, não tem nenhum problema com isso. E com isso, o importante é só vocês manterem esse padrão, observando o que foi comentado aqui em relação a ele, certo? Pode ter certeza que vai ajudar bastante na alimentação das suas abelhas. Essa parte aqui, ó, se vocês puderem deixar até um pouco maior, sem nenhum problema, melhor ainda. E por que eu estou falando isso? Porque algumas caixas pode ser que ela tenha a boca do ovado um pouco maior, né? E pode ser que não alcance. Então, antes de você cortar o cano, tire as medidas direitinho, de acordo com a sua caixa, porque às vezes tem sim uma variação de uma caixa para outra, mesmo estando no padrão, né, o mais utilizado. Mas é sempre bom ter esses cuidados. Se você for fazer esse tipo de alimentador, pode ter certeza que, se você levar em consideração a isso que eu falei da garrafa e do furo da tampa, você não vai ter problema com ele. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bom, gente, tá aqui, né, o nosso alimentador feito.
Agora eu vou passar aqui para vocês as dimensões antes da gente testar ele no campo. O cano que eu utilizei foi o cano 40, né, o diâmetro interno 40, cano 40 de esgoto, a curva no caso, né, e o cano também foram o cano 40. E aqui, gente, para fazer essa parte aqui, eu utilizei aproximadamente 6 centímetros de cano. Já essa parte onde eu tirei aqui o pedaço, eu tirei aproximadamente 2 centímetros, né, essa parte superior aqui de cano, eu tirei aproximadamente 2 centímetros. Já a altura aqui que eu deixei, né, no caso, ela tá com aproximadamente 1,5 centímetro. 1,5 centímetro. Eu aconselho a você fazer isso aqui e testando ele, porque pode ser que a sua caixa esteja um pouco fora do padrão, e aí depois que você acertar se as suas caixas forem todas iguais, você faz todas da mesma forma, porque você tem que ter o cuidado dessa parte aqui encaixar perfeitamente e ela ser grande o suficiente para passar um pouquinho da madeira, para ele não virar, né? Ele tem que encaixar de uma certa forma. Pode ser que se você utilizar uma garrafa do pescoço muito grande, você tenha que colocar um pedacinho de cano aqui também. Pode ser algo em torno aí de 3 centímetros. Essa parte aqui dá mais ou menos 2. Você pode estar 3, 4 centímetros. Vai depender do tamanho do pescoço da garrafa que você utilizar. Eu sempre dou preferência para utilizar essas garrafinhas aqui, ó, de meio litro. São muito boas para fazer esse serviço. Então elas não precisam. Então, se você utilizar elas, não precisa. Também pode ser utilizada garrafas de 250 ml, do pescocinho um pouco grosso também, não precisa. Mas algumas garrafas, principalmente as maiores, por exemplo, como garrafas de vinho de 1 litro, você tem que colocar um pedacinho para ele ficar um pouco maior, porque senão ele vai encostar embaixo e fica um pouco torto. Então é sempre bom. Em relação, gente, ao furo, né? Explicar aqui a vocês a questão do furo. Essa aqui, gente, é a coisa mais importante se vocês forem utilizar esse tipo de alimentador. Eu utilizo essa agulha grossa, né, ó, de mão. Aconselho vocês utilizar uma agulha dessa ou mais fina. Nunca utilize prego, não faça só um buraco grande. É melhor vários buracos pequenos. Aí talvez você diga assim: ah, Marcelo, e as abelhas vão conseguir pegar o xarope? Ó, raciocina junto comigo. As estruturas de uma flor chega menos a esse tamanho aqui? Não, né? E elas conseguem pegar o xarope. Então, pode fazer sem medo com a agulha fina. Essa aqui é a de número 2. Você pode fazer com a mais fina, até a mais fina mesmo. Faz vários furos que vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar certo. Cuidado, você só tem que não usar xarope mal diluído. E se possível, você tem que coar o xarope antes de você colocar ele aqui dentro. Porque isso evita que vá obstruir os furos, né, e evitar com que elas peguem. Também você tem que ter consciência que quanto menor o diâmetro da agulha, mais tempo elas vão demorar para consumir esse xarope. As minhas, com esse tipo de furo, aproximadamente 10 furos, elas estão levando em torno de 24 horas. Elas estão pegando bastante rápido. Então agora a gente vai testar na prática, no campo, certo? Para a gente ver aí o desempenho desse alimentador. Olha só, né, gente? Agora vamos testar o alimentador que a gente tinha feito. Aqui, né, o alimentador bem simples, muito barato mesmo, esse tipo de alimentador. E aqui, ó, virando a garrafa, ó, não pingou mais que 3 vezes. Isso indica que o furo da tampa da garrafa foi feito corretamente. Esse é o cuidado que vocês têm que ter. Jamais isso aqui, ó, deve jorrar. Principalmente se for uma garrafa grande, garrafa acima de 1 litro, é muito comum jorrar mesmo e escorrer na caixa e os arapuários invadirem, até mesmo as outras abelhas rápidas invadirem, juntamente com o arapuá, e a gente perdeu o enxame. Então, muito cuidado na hora de furar, muito cuidado na hora de utilizar esse tipo de alimentador. O cuidado que você tem que ter é esse. Agora eu vou colocar aqui para vocês verem como ele fica. Viu só, gente, como é que esse alimentador fica? Esse tipo de alimentador, ele tem uma desvantagem, né? Que
na lateral dele, se você não fizer bem feito ou não encaixar direito, fica umas brechas, né? Refiro a essa parte aqui, ó. E isso favorece, né, a pilhagem. No entanto, é um tipo de alimentador muito bom, muito fácil de fazer e barato. E olha só, né? Não pinga e elas conseguem pegar o xarope. Então, gente, garanto que se você fizer esse tipo de alimentador individual para suas abelhas, você não vai se arrepender. Principalmente se você souber usar no que diz respeito ao furo da tampa. Inclusive tem um vídeo aí no canal onde eu ensinei a fazer esse furo da tampa corretamente. Vou deixar na descrição, vou deixar sugerido aqui embaixo, em cima, do lado. Você vai encontrar ele em todo canto, ok? Então, vou deixar aqui para elas se alimentarem. Check the mic and make sure it sound right, boys. A alimentação de abelhas apis com garrafa PET. Mais especificamente falar sobre esse tipo de alimentador, que pode ser feito desta forma ou desta forma aqui. Mais precisamente sobre o furo. Que é feito na tampa da garrafa, porque esse tipo de alimentador é utilizado com a garrafa PET. Mas antes de eu dar continuidade ao vídeo, tem uma coisa que é muito importante, que é a sua inscrição no canal. E por que é importante? Porque uma vez você estando inscrito, você vai receber tudo em primeira mão que eu vier postar aqui no canal. E o que é que eu quero conversar com vocês sobre esse tipo de alimentador? O que é que acontece? Esse tipo de alimentador, ele é muito, mas muito utilizado mesmo, e por inúmeros motivos. Um deles é o custo, outra praticidade, facilidade de fazer, e para quem tem muitas colmeias é muito bom utilizar esse tipo de alimentador. E as pessoas acabam criticando muito esse tipo de alimentador, dizendo que acaba favorecendo muito pilhagem, ataque de inimigos naturais, ataque de arapuá. Só que, gente, não tem nada de errado com esse alimentador. O erro que as pessoas cometem geralmente está aqui, ó, no furo da tampa, que é utilizado na garrafa, e na escolha da garrafa. E eu vou já explicar isso. Mas antes eu quero só reforçar uma coisa sobre a minha argumentação. Esse tipo de alimentador, no final das contas, ele acaba funcionando apenas como um suporte para a garrafa e também como um duto, um acesso das abelhas ao orifício. E para provar isso, eu vou fazer aqui um experimento. Vou mostrar aqui, vou fazer uma série de testes para vocês e vocês vão acompanhar comigo, e aí depois a gente complementa. E vocês, não precisam mais nem falar nada, vocês também vão tirar a mesma conclusão e vão poder começar a aplicar esses conceitos quando vocês forem fazer a alimentação das abelhas de vocês. Bom, mas então eu vou explicar aqui o que é que eu vou fazer e depois a gente comenta mais, um pouco mais sobre esse alimentador, sobre o furo e sobre o tipo de garrafa que vocês podem estar utilizando com mais eficiência quando usar esse tipo de alimentador. Bom, gente, aqui eu tenho 3 tampas, né? E cada tampa eu furei diferente. Aqui, ó, essa tampa eu furei com um prego. Já essa outra tampa aqui, fiz 5 furos, só que eu usei uma agulha de mão de número 2. É uma agulha grossa, né? Muito utilizada para costurar couro. E aqui eu tenho outra tampa, também furada com agulha de mão,
Só que essa agulha aqui já é a agulha de numeração 7. Uma agulha muito fina. Posso até estar enganado, mas é a agulha mais fina que você vai encontrar, a agulha de mão. E aqui, gente, eu tenho 4 garrafas. Aqui eu tenho uma garrafa de 2 litros. Aqui eu vou ter uma garrafa de 1 litro, meio litro e 250 ml. E o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a tampa em cada uma dessas garrafas. Vou deixar as 3 tampas aqui na sequência. Então eu vou testar cada um desse tipo de tampa nesses diferentes tipos de garrafa. Vou começar com a tampa que foi furada com a agulha mais fina e na garrafa de 250 ml. Vou só testar e vocês vão observar e me dizer o que vocês acham. O que aconteceu? Praticamente nem pingou. Agora vamos para outra garrafa. A mesma coisa, praticamente nem pingou. Estamos aumentando a garrafa, né? Essa aqui é a garrafa de meio litro. Agora a gente vai para a garrafa de 1 litro. No caso, a tampa com 10 furos, feito pela agulha mais fina, de número 7. Vamos virar. Olha só, já pingou um pouco mais, não é? Já jorrou bastante material e está pingando. Bem de leve, mas está pingando. Mas mesmo assim, caiu muito pouco material. Ou seja, caiu material o suficiente para não escorrer. Agora vamos para a garrafa de 2 litros. E olha só o que está acontecendo. Está jorrando água, né, gente? Eu vou parar. Mas vocês viram, né, que na de 2 litros caiu bastante água. Agora eu vou trocar a tampa. Vou para a tampa feito com a agulha de número 2, 5 furos, e vou fazer a mesma coisa com cada garrafa. Olha, praticamente nem pingou, né? Só quando vira. Na garrafinha de 250 ml. Agora a gente vai para a garrafinha de meio litro. Praticamente nem pingou. Agora eu vou para a garrafa de 1 litro. Já jorrou um pouco mais, né? Mas já parou também, ó. E agora eu vou para a garrafa de 2 litros. Olha só, né, gente? Como jorra água. Não para. Ui. Agora nós vamos para a tampa que tem só um furo e um furo grande. Aqui é essa tampa aqui. Vamos começar pela menor garrafa. Virei. Só pingando, né? Ainda não parou. Tá pingando, né? Ó. Vamos voltar. Vamos mudar para a garrafa agora de meio litro. Vamos lá. Olha só. Só pingando, né, também. E não para. Vamos mudar agora para a garrafa de 1 litro.
Olha só, gente, a diferença. Tá jorrando água, né? Tá só pingando agora. E à medida que entra ar, começa a jorrar e pingar cada vez mais. Mas agora só tá pingando. Só jorra um pouco quando entra ar. Ok. Agora vamos para a garrafa de 2 litros. Olha só, né, gente? Jorrando água o tempo todo. Agora me diz uma coisa. Olha só. Esse alimentador está influenciando alguma coisa no processo? Como eu falei, ele só serve de um suporte para a garrafa, no final das contas, e um meio onde as abelhas vão ter acesso ao xarope. Olha só, né? Não vai influenciar em nada na quantidade de material que está caindo. E a garrafa continua jorrando água. Ok? Bom, né, gente? Depois disso, o que a gente pode concluir? Que a estrutura do alimentador em si, a parte de PVC, não tem nada a ver, né? O erro, na maioria das vezes, é cometido em relação ao furo da tampa e em relação à escolha da garrafa. E talvez você esteja se perguntando: ah, mas será que só esses furinhos é o suficiente para as abelhas fazer a coleta do xarope? Bom, gente, raciocina aqui comigo. Na natureza, a flor, as estruturas florais são, pelo menos, chega a esse tamanho? Não, né? São muito menores. E mesmo assim, as abelhas apis conseguem alcançar. Então, gente, esse furo aqui é mais do que suficiente com a agulha menor. Só chamar atenção para uma coisa: se você fizer o xarope e não diluir ele bem, lógico que vai obstruir. Logo, essa tampa aqui feita com a agulha número 2, né, com os furos um pouquinho maior do que essa que eu acabei de mostrar, vai se sair um pouco melhor, porque vai entupir menos. Mas se você se certificar que está usando água pura, aonde não tem resíduo de açúcar, apenas açúcar já diluído, e você vai coar o material para ter certeza que ali só vai xarope já diluído, pode ter certeza que não vai entupir com um furozinho pequeno assim. E já teve até situações onde eu não diluí direito o xarope e mesmo assim elas conseguem, porque a água tende a escorrer, descer, e elas acabam sugando tudo o que dá para sugar só por esses furozinhos. Então, gente, se vocês forem utilizar esse tipo de alimentador, que não tem jeito, né? Você em algum momento vai acabar utilizando, principalmente você que está iniciando, pode ter certeza que eles são muito bons, muito eficientes, e você só vai ter que ter cuidado na hora de fazer o furo da tampa. Essas duas tampinhas aqui com os furos feitos com agulha de mão, tanto a menor como a um pouco maior, vai funcionar muito bem. Já no caso dessa daqui, que é a feita com o prego, pode ter certeza que não vai funcionar legal, independente da escolha da garrafa. E em relação às garrafas, né? Vocês viram que, independente do furo da tampa, né, quanto maior a garrafa, mais material vai jorrar. Então, gente, esquece de usar garrafas grandes, 2 litros. A não ser que ela seja muito rígida. Que são aquelas garrafas retornáveis. Aí, principalmente se usar a tampa com o furo menor, até que não funciona para enxames grandes, muito forte. Até mesmo a garrafa de 1 litro já é um pouco complicada, a não ser que você escolha uma garrafa também que seja bastante rígida.
E aí você pode utilizar já qualquer uma das duas tampas, tanto a que foi feita com agulha de mão número 2 como com agulha de mão número 7. O ideal são garrafas menores de 700 ml, 800 ml, 500 ml, porque esse tipo de garrafa dificilmente vai deixar com que o xarope jorre, com que pingue muito xarope e favoreça a pilhagem e ataques de inimigos naturais. Então, gente, se você for utilizar esse tipo de alimentador aqui, se você estiver tendo problema com ele, pode ter certeza, não é por conta dele em si, mas sim por conta do furo da tampa da garrafa. E se lembra sempre dessa analogia que eu fiz. Se as abelhas conseguem pegar néctar da estrutura de uma flor que é bem menor do que isso aqui, com certeza elas vão conseguir sim pegar alimento de furos como esse, ou como esse aqui. Jamais façam esse tipo de furo maior ou com mais quantidade, porque isso aqui vai jorrar muito xarope e elas vão acabar não dando conta de consumir todo o material e você pode até perder o enxame, ok? Então, era essa a mensagem que eu queria passar hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo e até a próxima.